Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da série Lendo e Entendendo a Palavra de Deus em sua simplicidade, com a direção do Espírito Santo, que é Ele que nos dá o entendimento que a gente precisa, é Ele que nos alimenta. Amém? Nós vamos continuar hoje a partir do capítulo 8 de João. Já vamos dar início para a gente não demorar muito começar. E diz assim a palavra de Deus, capítulo 8 de João. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhes uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram: Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. A lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o que o Senhor tem a dizer? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante deles. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nós vemos aqui Jesus, outra vez, surpreendido pelos fariseus e os mestres da lei. Que, como nós estudamos no estudo de ontem, nós vimos que eles sempre procuravam tentar pegar Jesus em alguma contradição. Eles sempre estavam ali perseguindo Jesus. Eram os religiosos da época. E aí nós vemos eles trazendo uma mulher pega em adultério, para que Jesus pudesse se contradizer ou dizendo para condená-la. Mas aí Jesus olha para eles, como nós lemos aqui, e disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós podemos tirar muitas lições desse estudo de hoje, como, por exemplo, o que os fariseus faziam na época. Eles guardavam tão minuciosamente a lei, eles guardavam tão minuciosamente a palavra, que eles julgavam as pessoas. Para eles eram os santos, eles eram os corretos e o resto estava todo errado. E aí nós vemos em em Lucas, capítulo de número 18, a partir do 9, nós vamos ler para a gente compreender um pouco melhor esse estudo. E está dizendo assim, fala da parábola do fariseu e do publicano. E diz assim, a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e a quem se humilha será exaltado. Então nós podemos ver, através desta palavra que nós lemos, que não é pelo que nós somos ou fazemos que nós conseguimos a justificação, como nós vimos no estudo anterior.
Eles acreditavam que se eles fossem bons, não fossem ladrões, não fossem corruptos, ou fizessem boas obras, eles seriam justificados. Mas na realidade nós vemos pela palavra que aquele que se humilha, ele é o justificado por Deus. É aquele que reconhece o sacrifício de Jesus, é aquele que reconhece que tem pecados. Assim como essa mulher pega em adultério. Jesus, ele não condenou aquela mulher como os fariseus esperavam que ele fizesse. Mas, pelo contrário, ele disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós podemos entender que todos nós temos pecados. E por nossa própria conta, nós não conseguimos ser justificados. Nós vamos ler isso em Romanos 5,12, que diz que todos os homens pecaram. E em Romanos 3,10, não há um justo sequer. Nós precisamos de Jesus para nos justificar. Nós precisamos de Jesus para nos limpar dos nossos pecados. É o sangue de Jesus que nos purifica, e não as nossas obras. É o sangue de Jesus que nos aproxima de Deus. E não se nós somos bons. Há um engano muito grande nos dias atuais. Porque eu ouço muitas pessoas dizendo, por exemplo, não, eu sou muito bom, então eu vou para o céu. Não, eu não sou corrupto, eu não sou ladrão, eu não faço nada, as pessoas da igreja estão erradas. Não, eu tenho uma vida honesta, uma vida reta, então eu vou para o céu, eu mereço o céu. Mas na realidade a palavra de Deus, ela nos mostra que nós não merecemos o céu. E nós não temos condições de chegar até o céu se nós não aceitarmos o sacrifício de Jesus. Nós não temos condições de chegar até o céu se nós não confessarmos os nossos pecados. A palavra de Deus, ela vai falar em 1 João, depois você medita lá, 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que nós não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, nós precisamos do sacrifício de Jesus para se achegar até Deus. Nós aprendemos com esse estudo bastante coisa aqui, por exemplo, sobre não julgar as pessoas, sobre não apontar o dedo para as pessoas, porque todos nós temos erros, todos nós temos falhas, mas nós não devemos também usar isso como desculpa para não buscar a Deus. Todo mundo erra, todo mundo peca. Para que eu vou na igreja se lá está todo mundo em pecado? Gente, a igreja é o lugar para você se alimentar. A igreja é o lugar para você ouvir a palavra. A igreja é o lugar onde Deus vai te tratar, te libertar, te alimentar com a palavra. Porque mais para frente, no versículo de número 32, nós vamos ver Jesus dizendo, e conhecereis a verdade vos libertará. É necessário que a gente fique na presença de Deus, porque só Ele nos liberta do pecado. Só Ele nos liberta da prática do pecado. E olha uma coisa interessante que Jesus disse aqui àquela mulher. Ele disse assim, ninguém, Senhor, ela respondeu. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então a gente tem que, a palavra do Senhor, ela fala que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi o que Jesus disse. Eu não estou me lembrando do versículo, mas ele disse lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Então a gente precisa abandonar a nossa vida de pecado, a prática do pecado. Porque quando nós estamos na prática do pecado, a gente se torna escravo do pecado. Quer ver? Vamos ler aqui em João 8,34, Jesus disse assim, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, e o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então todo aquele que vive na prática do pecado, ele se torna escravo do pecado. E Jesus, ele quer nos libertar dessa prática. Ele quer nos fazer livres do pecado. Ele quer nos dar vida, e vida com abundância. E essa vida, esse alimento, esse pão, esse caminho, você só encontra em Jesus. É isso que nós aprendemos com Jesus nessa palavra hoje. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Então nós não somos justos. Nós não somos justificados por Deus pelas nossas obras.
pela nossa bondade, porque isso não é o suficiente para ser justificado por Deus. Nós somos justificados por Deus e aceitos como filhos se nós aceitamos o sacrifício do Filho dele, que é Jesus. Então, esse estudo nos ensina isso, sobre não apontar o dedo para as pessoas como fizeram os fariseus. É isso que eles faziam. Eles apontavam o dedo no pecado das outras pessoas, sendo que eles, por dentro, eram podres. A palavra de Deus, você vai ver Jesus falando, vocês são como sepulcros calhados, hipócritas. Jesus chama eles de hipócritas. Você vai ver isso em Mateus capítulo 7. Depois você medita lá nessa palavra. Jesus, ele dando a dura nos fariseus porque eles julgavam as outras pessoas. Porque eles apontavam o dedo, porque eles condenavam. E Jesus, na sua palavra, ele não veio para nos condenar, mas ele veio para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É crer em Jesus, aceitar o seu sacrifício, abandonar a vida de pecado e viver em Cristo, ser nova criatura. É isso que nós devemos ser, é isso que nós devemos fazer para nos aproximar de Deus. Por nossa própria conta nós não conseguimos. Como nós vemos a palavra de Deus nos dizendo que nós não conseguimos ser justos por nós mesmos, porque a palavra dele está lá em Romanos 3,10, depois você vai ler lá, não há um justo sequer, todos estão debaixo do pecado. Então se aproxime de Deus para que ele possa te libertar, para que ele possa te fazer nova criatura. E é isso que ele quer para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma e ele te ama. Ele fez esse sacrifício todo por você para nos salvar. Então nós aprendemos nesse estudo de hoje a não julgar as pessoas, a não apontar o dedo, porque nós somos falhos, somos pecadores e carentes da misericórdia de Deus. Nós precisamos apontar o caminho para o céu, que é Jesus. É só isso que nós temos que fazer, mostrar o caminho, porque pecado nós temos, todos nós. Isso também não é justificativa para viver uma vida na prática do pecado, mas nós temos que nos humilhar perante Deus como fez o publicano, reconhecer que precisamos da misericórdia dele, precisamos do perdão, precisamos da graça e isso ele tem para nos dar, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Nós vamos dar continuidade a esse estudo, nós vamos falar sobre vários assuntos mais à frente, mas por hoje o estudo é só. A gente deve abandonar a prática do pecado, deve procurar seguir a Jesus, procurar andar certo, mas na dependência de Deus, reconhecer que é Ele que nos purifica, é Ele que nos faz ser livres da prática do pecado. Então vamos seguir o caminho de Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fique na paz do Senhor Jesus, que Ele te dê um fim de semana abençoado e o seu dia, a sua noite, a sua tarde hoje seja abençoada, que Ele derrame a paz sobre o teu coração e que Ele possa abrir os teus olhos espirituais nesse momento para que você possa entender a palavra de Deus e guardá-la no seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus e tenha uma ótima tarde.